Oi, e aí, beleza? Tudo jóia? Tudo bem? Como estamos? Hoje aqui tá bem geladinha, tá com chuva, tá meio escuridão. Aí eu fiquei meio pensativa e eu queria conversar com vocês um pouquinho, em particular em português, porque eu quero testar o microfone e também porque eu quero começar a me soltar um pouco mais no meu português nessa plataforma. Porque eu acho muito engraçado que eu nome assim, Lab Gringa Baiana, mas eu não converso tanto em português. E tem duas razões para isso. Uma razão é porque eu sei que tem várias pessoas que me seguem que não falam português e que vêm de muitas partes do mundo e eu quero ser inclusiva, mas também porque na realidade eu fico muito nervosa conversar completamente em português. Porque eu sei que quando eu vou para assistir as coisas, os vídeos que eu faço, eu vou me editando muito. Vou pensando assim, eu teria falado desse jeito, ou seria melhor fazer assim, tal, tal, tal e tal, tá ligado? Mas eu quero conversar hoje com vocês de uma forma mais solta, porque eu quero ser um exemplo. E isso parece estranho. Mas assim, quando eu estou nas minhas aulas, que eu dou aula, né? Eu tenho muitas brasileiras em particular que são mulheres maravilhosas, fenomenais, que se comunicam pra caramba, que viajaram o mundo, que mudaram de país muitas vezes, ou que estão estudando sozinha inglês, e assim, chega pra mim. E a primeira coisa que faz é pedir perdão pelo seu inglês. Aí eu estou assim como, hã? Você tá conversando pra caramba, contando a sua história, o que seus filhos estão fazendo, seu trabalho, o fato que você precisava fazer, todas essas coisas. E eu fico completamente impressionada e orgulhosa de conseguir ver que tem mulheres que navegam o mundo desse jeito e falam inglês muito bem e ainda se cobra. Aí eu preciso aplicar isso a eu mesma, a mim mesma. Eu odeio essa parte. Eu mesma, a mim mesma. A mim mesma? É, por com isso. É isso. Eu vou editando e fico assim, caramba, isso tá errado. Mas se vocês podem fazer isso comigo, divulgar, ser vulnerável, existir nesse mundo e contar suas histórias, eu também posso e eu também quero mostrar que ainda que eu estou nervosa de não ser perfeita e não comunicar da forma que eu posso em inglês ou eu posso em espanhol, porque eu formei em espanhol. Falo perfeito não, mas sim, eu entendo a gramática do espanhol, eu sei como explicar, eu sei como ter certas conversas intelectuais em espanhol, porque eu precisava, também sou intérprete em espanhol, tem um monte de coisa ao redor disso, mas em inglês, obviamente, tá ligado? Mas português não. E eu quero explicar um pouquinho por que eu falo português e como eu comecei com português. Para meio criar esse contexto e para lembrar vocês que tem capacidade de aprender qualquer língua se você faz com a cabeça aberta, com o coração aberto e com pessoas que são maravilhosas. E é isso. Então, eu aprendi português por causa do meu marido, Diogo. Ele é baiano e a gente conheceu na Espanha, que é outra história, tá? Mas a gente conheceu na Espanha em 17 e eu não conheci Brasil até 2018, no final, em outubro, acho que foi. E quando eu fui para o Brasil a primeira vez, eu não entendi português. Eu só tinha ouvido mensagem de voz da irmã de Diogo e os amigos, porque eles ficam batendo papo todo tempo, assim, enchendo o saco, brincando, fazendo coisas, conversando, tal, tal. E eu passava tempo ouvindo os mensagens, tentando entender, pegar sotaque, o que seja. Mas foi muito difícil, porque eu não consegui ver as bocas também não. Tá ligado? Quando você escuta essas vozes, estão falando muito rápido e até Diogo bota os áudios assim, como vezes 1,5. Então assim foi muito... Aí eu não entendi nada. Então quando finalmente cheguei no Brasil, eu estava nervosíssima, mas também empolgadíssima começar com português. Como eu falei, eu já entendi espanhol, então
eu achei, ok, eu vou aplicar o que eu posso. Se eu falo portunhol, tá tudo bem, porque até quando eu conheci Diogo, ele falava um pouquinho mais portunhol, aí depois virou espanhol. Eu posso fazer a mesma coisa. Bora tentar só. Aí, cheguei em Salvador e meu cunhado e cunhada me pegaram do aeroporto, Diogo também, obviamente, e fomos no mercado. E o supermercado grandão, eu acho que foi Atacadão, algo assim, algo assim desse tamanho, grandão. E eu não entendi nada que estava escrito. Como? Eu estava lá no mercado grandão, minha cunhada fazendo perguntas, como você quer comer o quê? Quer fazer o quê? E eu lá com o Diogo assim, na mão, como, o que eu tenho feito? O que eu tenho feito, véi? Uau! Porque tinha tudo português. Primeira vez na minha vida. E eu estava a mesma vez assustada e também completamente empolgada. Porque eu sabia que esses próximos 3 meses, porque eu estava lá de visto de turista e eu ia ficar 3 meses, eu ia aprender tanta coisa e eu ia mudar para sempre. E o que rolou, né? Com o português, foi uma coisa que foi uma luta no início, porque todo mundo estava conversando e tem ninguém, na época, como algumas pessoas falavam um pouquinho de inglês, mas não muito, e também até nem queria. Eu queria ouvir português, eu queria aprender. Esses 3 meses eu fiquei com dores de cabeça, porque eu estava ouvindo todo mundo conversar. Sabe como o brasileiro gosta de festa, né? A gente ficava lá em festa, reunião, que o Diogo tava vendo os amigos depois de muito tempo. Tinha festa, horas. Aí eu precisava precisava dormir. Aí eu diria como assim, amo vocês, tô adorando a experiência, mas minha cabeça tá... Vai dar mais não. Aí eu fui dormir num sofá, ou eles me dariam um quarto e dormia. Foi muito doido mesmo. Então assim, eu ouvia o que eu podia, eu tentei como absorver tudo que podia. Aí depois, quando o cérebro não deu mais, não deu mais. Aí foi pra dormir. Tomei um ibuprofeno, fiquei na minha. Isso foi 3 meses disso, como conhecendo os amigos dele, a família, conhecendo a música, comendo tudo. Agora não como carne, mas assim, na época eu comi tudo. Conversei, bebi tudo, fazia tudo que podia. E ao final das contas, eu tinha conseguido comunicar em português, mas não foi português, foi portunhol, né? Todo mundo foi tão maravilhoso comigo, porque eu estava lutando comunicar, ser entendida. E ainda que eu cometi erro, ainda que não entendeu tudo, que algumas vezes a pessoa, como eu tentei comunicar e a pessoa como olharia pra mim, aí depois eu olharia pra Diogo como, aí Diogo precisava meio traduzir, me ajudar. Mas no geral, foi uma experiência maravilhosa, porque todo mundo estava com muita paciência, tentava me entender se eu cometi um erro muito óbvio, em particular minha cunhada ia me corrigir. Então, assim, esses 3 meses me mudou porque eu vi a luta que é aprender uma língua nova. Não de zero, porque eu entendo que como eu já falava espanhol, me ajudava muito com os verbos e tudo, mas com sotaque, com vocabulário, é outra parada. Eu sei que essa necessidade de ser entendida, esse início de chegar num lugar e aprender uma língua nova, quanto que cansa, o quanto que dói, o quanto que se cobra, porque você não pode se expressar do jeito que você quer, porque você não sente inteligente o suficiente. Foi muito difícil nessa época não conseguir bater papo do jeito que eu queria. Eu pensava assim, caraca, eu sou muito inteligente em inglês. Eu sou muito engraçada em inglês, porque eu não posso fazer isso, porque eu não posso comunicar do jeito que eu quero. Aí eu iria pra Diogo e chorava, me expressava, e Diogo falava assim, véi, você só tá aqui 1 mês, só tá aqui 2 meses, e você ainda tá lutando pra ser entendida, você ainda tá comunicando. E você é maravilhoso por isso. E ainda eu não aceitei, porque eu queria já conversar certo. E não é justo isso, tá ligado? É uma coisa que eu não cobro ninguém quando está aprendendo uma língua nova. Só 3 meses, essa fase é a fase de criança, de absorver informação. Ouvir, entender, copiar,
tá ligado? Imitar. Então, se eu não cobro as outras pessoas, por que eu estava cobrando eu mesma? Isso é o início, são os primeiros 3 meses. Aí depois eu voltei para os Estados Unidos e esse culture shock, que pode ser outra conversa inteira. Mas é isso, eu queria ao mínimo conversar essa conversa de quando eu comecei a aprender o português e mostrar que vocês também podem aprender inglês, espanhol, o que seja, se você está pronta a sentir frustrado, mas ainda tentar, ainda absorver informação. E eu espero que vocês conseguiram gostar da história, entender a história e saber que você também pode conversar. Você também merece ter seu espaço, contar suas histórias, ser entendido, ocupar espaço e ser uma pessoa maravilhosa que você é. Eu sei que você é. Então eu não sei se esse vídeo tem um final perfeito, mas conversa, be who you want to be, seja quem você quer. Essa parte ainda é difícil. Mas é isso, como de 2018 até hoje, ainda cometo erros, ainda tenho coisas que eu posso melhorar, mas eu estou indo, eu estou lutando, eu espero que vocês estão fazendo isso também. Então é isso, que tenham um dia maravilhoso, quentinha, e a gente conversa.